Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Vamos iniciar então orando, né? E logo já chamaremos aí o nosso querido amigo reverendo Davidson para que ele possa iniciar mais um dia de estudo conosco no Salmo 91. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor, por essa manhã. Obrigado, Pai de amor, por este dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado. Queremos, Senhor, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora, nessa manhã, quando iremos fazer mais uma transmissão, pedimos ao Senhor que o Senhor nos direcione, que o Senhor alcance vida e os corações nessa manhã, por meio do teu Filho. Dê a ele sabedoria, dê cada vez mais discernimento, dê cada vez mais autoridade para nos ensinar e que, através desses ensinos, vidas, Senhor, possam se firmar ainda mais em Ti, e que também haja salvação, que vidas possam crer no seu Filho Jesus Cristo e em seguida, Senhor, serem batizadas. Em nome de Cristo Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Queridos, estamos então aí iniciando mais um dia de estudo, né? Os segredos revelados do Salmo 91, proteção divina no curso da vida. Mas eu posso falar um pouquinho, né? Vamos chamar então para falar o próprio autor deste livro, né? Que ele pode falar aí com mais profundidade, propriedade. Eu quero convidar então o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Tudo Bom dia a bem? todos, shalom, shalom a todos nós, Shalom. que seja mais um estudo muito abençoado, né, por Deus. Joia, joia, joia. Nós estamos aqui então para falar aí sobre os seus manuscritos, né? Alguns manuscritos que Deus tem concedido a você para poder escrever. Fala aí para gente, meu querido amigo. Sim, ó, como o pastor Aderson já estava, né, mostrando aqui, o livro Proteção Divina no Curso da Vida, tá vendo? Conheça as revelações originais do Salmo 91. Olha aqui, ó, direto da língua original em hebraico. Esse aqui é o livro base dos nossos estudos aqui, nessa série de estudos, né, sobre o Salmo 91. 346 páginas, com todo o Salmo 91 comentado, versículo por versículo, palavra por palavra, tá vendo? É uma riqueza muito grande. Você que tem nos acompanhado aqui, apenas com esse mini resumo que fizemos aqui, mas aqui você vai ver as explicações completas, com imagens, com tudo que tem direito, para você entender de uma vez por todas a verdadeira mensagem do Salmo 91, tá? Faça contato comigo, 021 998 58 5402. Eu ainda não tenho esse livro aqui em estoque para te enviar, mas eu tenho um caminho que você pode comprar esse livro agora, tá bom? E então começar já a estudar o Salmo 91, como você nunca viu antes. Esse aqui é o melhor comentário, o maior comentário, o mais completo, Salmo 91, totalmente em língua portuguesa, tá bom? Além do Salmo 91, eu também tenho aqui, ó, o livro do Salmo 23, ó, Revelações Originais do Salmo 23, tá bom? A mesma pegada, todo o Salmo 23 comentado à luz da língua hebraica, tá bom?
ele está comentado versículo por versículo, palavra por palavra também. Tá legal? Um livro abençoador para você. Isso aqui é um pouquinho mais fino, um pouquinho menor, porque naturalmente o Salmo 23 é um salmo menor, né? E para fechar essa fase, né, de indicação de livros, aqui, ó, A Semente é a Palavra, é um livro de homilética, tá bom? Eu trato aqui a nova homilética, ou seja, para você que já é pregador da palavra, ou deseja ser um dia, aqui você vai aprender a fazer sermões narrativos, tá? São 400 páginas de puro conteúdo de pregação, com várias técnicas diferentes adaptadas ao sermão oral. Por exemplo, técnica de teatro, uma catarse teatral, técnica de cinema também, com cortes de cenas. Você vai aprender a fazer isso no sermão falado, tá? E também você vai ter aqui técnicas de linguística, para que você entenda como aplicar isso no seu sermão narrativo. Então é bem interessante, eu ensino inclusive a usar PowerPoints, né, recursos da informática a favor do seu sermão. Realmente é uma bênção, tem ajudado muitos pregadores, tá? E tem inclusive um curso gratuito baseado totalmente nesse livro aqui. Esse curso gratuito você pode fazer acessando o site da Editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Tem, aliás, 2 cursos gratuitos lá e outros cursos também que você possa querer fazer, tá legal? Então, não perca aqui, ó, a Semente é a Palavra, com muito material interessante para você que deseja pregar a palavra de Deus. Faça contato comigo pelo WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. 021 998-58-5402. Eu terei prazer em fazer contato contigo e te explicar como você pode adquirir esses livros aqui para abençoarem a sua vida. Tá legal? Muito bem, apaixonado, Edson. Peixe vendido. Joia, 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 joia. Vamos então já começar já com o nosso estudo, né? Sem perda de tempo, para que então possamos aproveitar muito bem cada minuto para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Fique à vontade, meu amigo. Amém, amém, pastor Aderson. Estamos aqui então, né, já começando o nosso estudo com o nosso material. Você vai se lembrar de que esse material aqui, esse resumo do livro, ele está disponível para você aqui, ó. Todo esse material, os segredos revelados do Salmo 91, ele está disponível de graça para você. É um resumo, né, de todo esse livro aqui, um livro que tem abençoado muitas vidas. Já tenho recebido feedbacks positivos, mas aqui, ó, você pode realmente adquirir, é só solicitar o pastor Aderson e ele vai enviar para você esse material gratuito aqui, tá legal? Nós já estamos aqui no Salmo 91, no versículo 7. Temos trabalhado aqui sobre a proteção divina. No versículo anterior, né, nós já trabalhamos aqui, ó, nem da peste, né, não precisa temer nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. E já falamos aqui também que aqui esse versículo 6 trata-se de um contexto de guerra. Então você já sabe que o contexto aqui é de guerra, e tem também, você vai se lembrar de todo tipo de perigo que podia acontecer, tanto para o perigo que você está preparado ou não, para o perigo que você é pego de surpresa e não está naturalmente preparado, né? Então, vimos no versículo 6, na aula passada, sobre esse tipo de proteção que Deus te dá, tanto à noite quanto também ao meio-dia, né? Lembrando que o contexto é o contexto de guerra, quanto entendemos que provavelmente foi Moisés o autor do Salmo, né, 91. Bom, então no versículo 7, nós temos aqui a seguinte mensagem, ó. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita,
mas não chegará a ti, tá bom? Então, aqui é muito interessante você perceber que nesse contexto de guerra, em que você não teme nem os perigos da noite, nem os perigos da manhã, você sente a proteção de Deus no calor da guerra, não é? E de fato, aqui no versículo 7 diz, ó, cairão mil ao teu lado, aqui do lado esquerdo, né? E 10.000 à tua direita, ou seja, do lado direito. Ou seja, ao longo da sua guerra, da sua caminhada, haverá baixas. Aqui pode se referir à baixa dos seus companheiros de guerra, ou pode também se referir à baixa dos seus inimigos, que, na minha opinião, né, é o principal foco aqui do versículo. Então, naquela época em que a guerra era travada com espadas, no máximo com flechas, que também tinha, né, aquele tipo de, aquela, aquela forma de atingir o inimigo de longe, mas principalmente a forma de guerrear antiga, na época de Moisés, era a forma de guerrear olho no olho, né? Espada, escudos, e era uma guerra, né, que não tinha assim muita que não tinha muita segurança. Você estava lá no meio do fragor da guerra, né? Então, naquela situação, imaginemos que sejam 1.000 inimigos, né, que vão cair do seu lado esquerdo, e 10.000 também vão cair do seu lado direito. Ou seja, você vai sendo protegido e guiado por Deus, e as pessoas vão sucumbindo ao seu redor, os inimigos vão caindo ao seu redor, e você vai vencendo batalhas. E você vai vencendo cada vez mais e se firmando como vencedor nessa guerra maior, não é? E, claro, todos nós sabemos, conhecemos bem Efésios 6, e sabemos que estamos numa guerra, não é? Efésios capítulo 6 fala sobre isso, fala sobre essa guerra. E a gente precisa estar preparado para lutar nessa guerra. E estar preparado para lutar a guerra significa simplesmente você estar usando a armadura de Deus, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 6. Então você tem o capacete, né, que protege a cabeça, você tem a couraça, você tem o cinto, você tem as sandálias, né, que são, hoje em dia seriam botas, né, de guerra para o exército, mas você tem a espada, você tem o escudo, que são os elementos, né, da armadura romana. É isso a que Paulo se refere quando diz sobre a armadura de Deus. Agora, o mais interessante aqui é que esse contexto de guerra, ele serve muito bem, ele serve de metáfora para as nossas batalhas espirituais. Então, eu nunca estive numa guerra, nem lutando e nem assistindo de longe, só sei da guerra pela televisão e pelos livros, né, que eu já li. Já li, por exemplo, o livro Guerra e Paz, de Tolstói, e é realmente um livro muito interessante, que fala sobre o contexto de guerra e contexto de paz, e como a aristocracia russa lidou com isso, né, na época das guerras napoleônicas. Então, se você estuda e está de longe, você está protegido por essas situações de batalha, de guerra, isso é um tipo de experiência que você tem. Agora, se você é um soldado que está no meio da batalha real e você vê amigos seus sendo atingidos e também sucumbindo, né? Sucumbindo por causa dessa situação de guerra, seus companheiros de batalha lá do flagror da guerra, né? Então você sente isso de um modo diferente, é uma experiência diferente. E era esse tipo de experiência que era feito no mundo antigo. E isso era tão sério que, por exemplo, quando o homem, né, um soldado, ele se casava na época bíblica, ele tinha direito por lei, garantido por lei, a lei de Moisés garantia isso, de que ele ficaria
durante um ano sem participar das guerras. Isso por quê? Para preservar a vida dele com a sua esposa no casamento. Então ele não lutaria por quê? Porque a chance dele morrer em batalha era muito grande. Então, no primeiro ano do casamento, ele ficaria em casa. Ele trabalharia de outro jeito, sustentaria sua família de outra maneira, que não a maneira de estar lutando numa guerra, não é? E então, depois que passasse esse primeiro ano, naturalmente, o soldado também entraria na guerra, tá? No mundo antigo, a mulher não lutava em guerras, mas no mundo atual, lá em Israel, mulheres enfrentam situações de batalha também, tá? Você cansa de ver na internet, pode, se você procurar, você vai achar. É muito fácil você achar fotos de mulheres com a farda do exército, porque elas servem, né, normalmente o exército durante o tempo, assim como os homens também, né? Então isso é para dar treinamento, para dar disciplina, porque a mulher ela é vista também atualmente, né, é vista em pé de igualdade com os homens, né? O que não era uma realidade no mundo antigo, no mundo da Bíblia, não é? Você acha com facilidade mulheres com fardas, também tendo essas experiências no contexto de batalha, de guerra e de serviço ao país, né? Então, a promessa aqui que o salmista Moisés nos dá é que cairão 1000 ao teu lado, tá? Ao lado esquerdo, que está, não está assim no original em hebraico, você vai ver aqui, mas você percebe aqui que se refere ao lado esquerdo. Porque o outro aqui, ó, a outra parte, né, dessa primeira parte do versículo é o lado direito, né? Então você tem aqui, essa é uma construção poética, que eu já até expliquei para vocês aqui, é uma construção poética chamada de paralelismo, tá? Na poesia hebraica, ela é composta de paralelismos, ou de ideias, ou até de palavras, tá? Nesse caso aqui é um paralelismo de ideia, e pode ser um paralelismo antitético, que são ideias contrárias, ou paralelismo sintético, tá? Que é o caso aqui. É o paralelismo em que você tem um sinônimo, né? São sinônimos que estão sendo aplicados aqui. Então, é a mesma ideia, mas é enfatizado aqui com palavras um pouco diferentes, é apenas uma pequena variação dessa ideia. Então, a ideia aqui é: 1000 pessoas cairão do meu lado esquerdo e 10.000, que está ampliando aqui, né, de 1000 para 10.000, à minha direita. Ou seja, não importa numa situação de guerra, os meus inimigos cairão, mas eu serei preservado por Deus. Essa era a fé, né? A fé diante dos perigos. Então, nesse contexto aqui, você vai perceber que há proteção divina por todos os lados em que você estiver lutando, não é? Então cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. O teu inimigo não chegará a ti, porque Deus está te protegendo, tá? Vamos para o versículo mesmo, né? Então, essa primeira parte aqui, ó, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, em hebraico é isso aqui, ó. Ipol mitzteka elef urvavá miminecha. Tá vendo, ó? Ipol mitzteká, tá vendo? Mitzteká. Aqui, ó. Elef urvavá miminecha. Tá vendo aqui, ó? Miminecha. Isso aqui significa, ó, de cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tá? Por que que ele está falando isso, tá? E a mim, né, que aparece é a direita. Por que que ele está dizendo isso? Porque a frase, né, essa frase aqui em hebraico, descreve uma situação de perigo em que 1000 pessoas caem ao lado e 10.000 à direita do indivíduo, do guerreiro, do soldado, tá? Essa imagem retrata uma cena de batalha ou calamidade
em que um grande número de pessoas é afetado, mas o protegido por Yahweh, protegido por Yahvé, por Adonai, né? Ele permanece de pé, tá? Então, se na batalha os seus inimigos vão caindo ao seu redor, você vai sendo protegido e ficando de pé. É o que o texto aqui promete. Aí você vai perguntar, ok, mas numa situação de guerra, eu sei que Deus protege, mas mesmo assim há mortes do lado de quem ama e serve a Deus, não é? Existem mortes ainda assim. Nem todo mundo sai 100% invicto numa batalha. Há baixas no exército, ainda que seja o exército divino. Há baixas, né? E é uma característica muito importante que nós precisamos ter, que é analisar o texto no seu contexto e também entender com os pés no chão o que Deus realmente está protegendo. Porque senão isso pode acabar gerando um sentimento de frustração. Quando você promete algo e você não vê essa promessa se cumprir, isso se torna em frustração. Por exemplo, a gente lembra da história de Abraão e Sara, né, que por demorar a promessa do filho nascer, do filho Isaac nascer, eles, por causa dessa demora, eles deram um jeitinho lá de tentar usar a prática das leis antigas do período, né, de Abraão, período patriarcal, e de fato as leis permitiam isso, e eles acabaram atropelando as coisas, né? E nasceu Ismael, e Deus então dá instruções a Abraão para lidar com esse filho, não é? Um filho que não era o filho da promessa, portanto, era um filho fora do planejamento do próprio Deus, né? Porque o planejamento de Deus era diferente. Eles, então, por ansiedade, por não querer esperar, porque de fato demorou, né? Demorou cerca de 20 anos. E para quem já tem uma certa idade, uma idade avançada, como era o caso de Abraão e Sara, só piora, né, a situação. Porque, de fato, naquele desejo de ter um filho, quanto mais velho, é mais arriscado para a saúde. No período em que a mulher ter filhos de modo normal, mulher jovem, já era arriscado, que dirá uma mulher já de idade, como era o caso de Sara, não é? Então, enfim, né, Deus foi adiando o cumprimento para preparar e talvez até para mostrar, tanto para Abraão quanto para Sara e para todo Israel, que Deus é o Deus de milagres. E Ele que está no controle de tudo, e não a nossa própria ansiedade, não é? Então, mesmo tendo baixas numa guerra, e um soldado que se alista para a guerra, ele sabe que tem o risco de morrer, não é novidade, né? Alguém que é alistado para a guerra sabe que ele pode morrer, ele pode sair ferido, pode sair machucado, né? E quem sabe levar até uma sequela para o resto da vida, né? Uma sequela determinante, né, para o resto da sua vida. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: em situações normais de guerra, quando você é protegido por Deus, você recebe muitos livramentos. E ainda que esses livramentos não estejam completamente visíveis ou perceptíveis por você, não importa, ainda que você morra nessa guerra, Deus vai preservar você, ele vai te ressuscitar. Na época patriarcal, na época de Moisés, essa ideia da ressurreição dos mortos ou da vida eterna não era tão patente como é para nós hoje, né? Ter uma vida longeva, uma vida bastante, né, bastante vivida, bem vivida, você vendo seus netos, bisnetos, enfim, viver muitos anos na Terra, que era o grande sinal de bênçãos no mundo antigo. O caso de você ser rico, na época patriarcal, era você ter cabeças de gado, enfim, né, ter muita riqueza na agropecuária, tá, nessa área aí. Bom, o interessante você perceber Deus te protege de vários perigos, e ainda que você um dia você vai ter que morrer,
ele vai poder te ressuscitar, como posteriormente, no Antigo Testamento, a gente percebe esse tipo de fé e esse tipo de referência. Apesar disso, não era muito comum, né, essa percepção de vida após a morte, a ressurreição, no mundo antigo, no período patriarcal, mas temos um livro aqui, também escrito por Moisés, muito provavelmente, que ele reflete o período patriarcal. É o livro de Jó, tá? Eu estou inclusive trabalhando nesse livro, já na fase final de produção, para quem sabe ainda esse ano eu conseguir imprimir o meu livro sobre Jó, né? Um comentário sobre Jó, não um comentário exaustivo, versículo por versículo, palavra por palavra, não deu para fazer, porque o livro de Jó é muito grande e não dá para eu fazer nesse livro, vai ser uma coleção, um trabalho para uma vida, né? Se fosse fazer assim. Então, eu fiz um comentário mais abrangente, um pouco, e fiz a palavra por palavra, versículo por versículo, no prólogo, tá? Então, tá assim uma abordagem bem interessante. Tem segredos muito profundos também que eu achei lá no prólogo e no epílogo, principalmente no livro de Jó, tá? Mas você vai ver tudo ali, a palavra da mulher de Jó, você vai ver o comentário bastante abrangente, inclusive, uma curiosidade muito interessante sobre a palavra da mulher de Jó. Enfim, a gente vai perceber o entorno dele, como que ele psicologicamente lidou com isso, como que a sua mulher também lidou com todas as perdas do livro de Jó. Enfim, tratei ali, né, dos temas principais. Então, esse livro de Jó, ele é ambientado na época patriarcal. E Moisés ali, sendo de fato ele também o autor do livro de Jó, ele retrata a esperança da ressurreição. Não era muito comum em livros patriarcais, tá? Na época patriarcal, esse pensamento não era muito comum. Mas ainda assim, você encontra ali uma referência em Jó, né? Quando ele diz que eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará, e ele fala ali da esperança da sua própria ressurreição, feita por Deus, que era o seu Redentor, tá? Então, é bem interessante você perceber também que, ainda que seja raro na época patriarcal, mas estava ali plantado, pelo menos uma semente embrionária, do que seria mais tarde entendida como a fé na ressurreição, portanto, uma fé na vida eterna, tá? É bem interessante, então, que você está lutando na guerra, você vê os seus inimigos irem caindo, irem sucumbindo, e Deus vai te protegendo. Por quê? Porque Deus tem um propósito. E aqui vem a chave de interpretação muito importante para esse versículo. Deus vai proteger aqueles que estão em aliança com Ele por causa de um propósito específico. Então, é o propósito de vencer uma guerra que Deus tem para que pudesse realmente alcançar um propósito maior, que extrapola, inclusive, o próprio relacionamento individual ou bem-estar individual, né? Claro que Deus vai abençoar, vai dar bem-estar, porque isso dá prazer ao coração de Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas o que está em foco aqui é o propósito maior de Deus, está trazendo vitória sobre um soldado ou sobre o exército de Israel, no caso, né? Que é o contexto aqui das batalhas do mundo antigo, lutando em prol da nação de Israel. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida.
Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, lembra aqui, ó. Cairão 1000 inimigos ao teu lado, à sua esquerda, e 10.000 cairão à sua direita, tá? É Deus aqui trazendo a mesma ideia de proteção para um soldado em especial e fazendo, então, com que ele esteja sendo preservado nesse contexto de guerra, tá? E você já sabe aqui, por exemplo, Moisés mesmo, né? Ele não recebeu a bênção de pisar na terra prometida, por causa de alguns episódios, né, que ele teve, especialmente aquele episódio de desobediência no deserto, frente à rocha, né? Ele precisava falar e Deus mandou ele falar, mas ele bateu na rocha, não era para ter feito aquilo. Então, a quem muito é dado, muito lhe é também cobrado. Moisés, de fato, tinha, no Antigo Testamento, ele era o homem que tinha a maior ênfase, o maior exemplo de intimidade com Deus. Ele só perde para Jesus no Novo Testamento, né? Moisés tinha um relacionamento com Deus bastante fora dos padrões, né? E uma alta qualidade, assim, que você não acha no Antigo Testamento, você só vai achar em Jesus no Novo Testamento. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é que muita coisa foi dada a Moisés, em termos de revelação de Deus, proximidade com o Senhor. E porque muita coisa foi dada a Moisés, também o nível de cobrança era maior. Então Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã, a Canaã, pelo menos, na Canaã terrestre, não é? Mas nós sabemos que quando Moisés morreu, Deus escondeu o seu próprio corpo. Ninguém sabe onde foi escondido o corpo de Moisés. Também ninguém sabe os propósitos de Deus em fazer isso. Só sabemos que foi escondido, tá? A gente tem uma pista, mais ou menos uma ideia, de que era talvez para evitar a idolatria com Moisés, enfim. É possível que seja esse o motivo. Mas o fato é que a gente sabe que Deus escondeu o corpo de Moisés, ninguém achou até hoje, né, o corpo de Moisés, e Deus fez isso para preservar possivelmente a memória dele. E sabemos que ele entrou na Canaã celestial. Alguém no estirpe, né, do naipe de Moisés, não ia ficar fora da bem-aventurança eterna, tá? Então Moisés está naturalmente salvo por Deus. Ele não entrou na Canaã terrestre, mas entrou na Canaã celestial, tá? E possivelmente Moisés experimentou isso. Lembra da experiência de Moisés com o exército egípcio indo e imprensando ele e o povo de Israel contra o Mar Vermelho? Você com certeza sabe. Você sabe o quanto Deus fez com que o mar se abrisse a olhos vistos de Israel e mais de provavelmente 1 milhão de pessoas ali atravessando o mar, não é? E Deus falou para ele, ó, por que você está parado aqui? Manda o povo marchar. Diga ao povo que marche, né? Naquele trote dos soldados andando, uma situação de batalha, era para ele andar junto com o povo, nesse trote único que pudesse, então, permitir que o povo atravessasse o mar a pé enxuto, sem atropelar um ao outro, sem pisotear, né? Enfim, tudo organizado, tá? Deus trabalhou nesse sentido. Então, 1.000 soldados egípcios, ó, foram mortos ali, 10.000 também, né? Isso aqui é uma forma poética de falar, né? Então, os soldados egípcios todos caíram, tá bom? Lá, morreram lá no Mar Vermelho, morreram afogados ali, com todo o seu aparato de exército, armas, carros, tudo, nada disso serviu diante do poder de Deus, o próprio Deus que preservou Israel de toda essa situação aí, né, envolvendo esse contexto de guerra. Israel viu isso acontecer, Moisés viu isso acontecer. Ele viu pessoas morrendo, soldados egípcios morrendo, todos eles
possivelmente até o faraó morrendo junto ali, tá? É porque Deus estava protegendo o seu povo, né? Mas, ó, você vai ver, então, 1.000 e 10.000, né, caindo ao seu redor, mas essa luta não chegará a ti. Essa sorte, a sorte que na verdade é azar, né, de você morrer na guerra, essa má sorte não chegará até você. Por quê? Porque você está protegido pelo Deus que tudo pode fazer e pode proteger você, né? Aqui é o texto em hebraico, ó, que fala sobre não chegará a ti, não é? É uma expressão hebraica, ó. Elecha lo igá, tá vendo? Ó? Elecha lo é não, igá, ou seja, não chegará, tá bom? Não chegará para você. Para ti não chegará, não é? Não chegará o quê? Essa é uma sorte de morrer na guerra, de cair, de sucumbir, de ser atingido. Você não vai ser atingido, você vai permanecer de pé, porque Deus está protegendo você. Fazendo uma paródia aqui, né? É para glorificar de pé, o fato de você estar de pé ainda, né? Então, nada chegará a ti porque você está protegido, tá bom? Olha só, a expressão eleha loigai indica que apesar da destruição ao redor, o justo não será atingido, como já está vendo, né? Isso destaca a proteção divina e a segurança que Deus proporciona aos seus fiéis, mesmo em meio ao caos e ao perigo, tá? Então Deus vai te proteger. Lembra aqui, ó, eu separei aqui uma imagem, só para ilustrar, né? Uma imagem aqui de soldados voltando, né, de uma guerra, soldados israelenses, com a bandeira aqui, ó, colocada aqui, né, sobre eles, para mostrar, né, que eles estão lutando na guerra, mas que eles saíram vencedores, tá? Então é uma imagem típica. Aqui acho que não tem mulheres, mas lá também mulheres lutam na guerra também e aparecem também, né, tanto servindo ao exército quanto também numa situação de guerra, como essa situação atual, a situação da guerra, eles estão aqui, né? Aqui voltando nessa situação com a bandeira aqui, ilustrando aqui a vitória de Israel nessa situação de guerra, né? Todos eles seguem com as suas armas, enfim, não sendo poupados por Deus de uma invasão ao terreno do inimigo, algo assim, né? Nós sabemos que Israel hoje está tendo lidado ainda com o contexto de guerra, o que era um tanto quanto inimaginável, né? Até alguns anos atrás. Infelizmente, Israel ele é alvo de muitos inimigos, de povos ali ao entorno que fazem pressão contra Israel, porque odeiam Israel. E você vai se perguntar por que tanto ódio, né? Israel é o único país livre naquela região, é o único país democrático livre porque ele aderiu à visão de liberdade do mundo ocidental. Então você tem ali um país, né, que se abriu para a modernidade ocidental, num conjunto de países que são muito voltados ainda àquela ideia, né, do mundo antigo, e aquela ideia de ser contra o capitalismo, ser contra os valores ocidentais. Né? Israel se abriu hoje, ele paga um preço por isso, tanto o preço espiritual mesmo com Deus, quanto também o preço de convivência difícil com os seus vizinhos ali, né? Então você percebe aqui como que Deus, mesmo assim, ainda assim, está preservando Israel. É o remanescente que permaneceu fiel desde o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, e até mesmo hoje, né? Você percebe um Israel que é protegido por Deus, apesar de ter também a sua parcela de erros. Mas o que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte: ainda que Israel esteja errado, hoje você vai encontrar erros no governo de Israel, mas isso não nos dá o direito de querermos
desconsiderar o povo que Deus escolheu, tá? Quem é que lida com os erros de Israel? É o próprio Deus. Não sou eu que vou ser o juiz de Israel. Israel é como se fosse o irmão mais velho das nações, que abriu o caminho para as nações conhecerem e se relacionarem com Deus. Sim, Israel não falhou na sua missão, tá? Aliás, Cristo fez com que Israel vencesse na sua missão de trazer o relacionamento do Deus único e verdadeiro para o mundo inteiro, e ser esse modelo, não é? Então, se Israel hoje está errando, e já errou ao longo da sua história, Deus é quem lida com Israel, não é a gente, não é você. Não é você que está cheio de opiniões aí no mundo ocidental, na tranquilidade dos seus twitters, né, da sua internet, que você fica, às vezes, na rede social falando mal do povo que Deus escolheu. Cuidado com isso, tá? Cuidado, porque Israel ainda pertence aos planos de Deus para a humanidade. Israel faz parte. É só você ler Romanos capítulo 11 que você vai entender isso. E se você quiser, no meu canal do YouTube, tem uma playlist completa aqui sobre a história de Israel, desde o começo, desde Abraão, até mesmo a guerra atual, tá? A guerra atual de Israel com Hamas, que é onde eu cheguei, né, quando eu fiz o vídeo na época. Eu não contemplei, claro, a guerra ainda escalada hoje com a Síria também, né? Mas, apesar disso, você pode ser bastante enriquecido com essa playlist especial sobre a história de Israel, tá? É só procurar lá no meu canal do YouTube. Muito bem, tá? Então, olha só, para a gente fechar aqui, ó, e já começar a abrir para as perguntas, respostas e comentários, né? Este versículo enfatiza a proteção sobrenatural que Deus concede aos justos, tá? Aquele que está em aliança com Ele, garantindo que eles não serão prejudicados, mesmo quando cercados por grande perigo de destruição. Isso demonstra a confiança do salmista na fidelidade e no cuidado de Deus para com o seu povo, tá? Então, se você quer ser protegido por Deus, desde o primeiro versículo do Salmo 91, estamos vendo isso aqui. Você precisa estar em aliança com Deus. Você precisa ter uma aliança consistente, um relacionamento consistente com Deus. Sem isso, você pode achar que está sendo protegido, mas não está. E isso é algo bastante sério, né? Porque se você está numa situação de guerra espiritual, de batalha emocional, uma luta para sustentar a sua família, para vencer na vida também, né? Se você está nesse contexto de guerra espiritual, faz toda a diferença você estar protegido por Deus ou não, ainda que você não se sinta protegido propriamente. Mas você pode se sentir protegido e não estar, ou você pode não se sentir protegido e de fato estar. Esse é um fenômeno que pode acontecer, né? O mais importante, então, é você ter consciência de que você precisa ter um relacionamento consistente com Deus. Na época de Israel, era o relacionamento que era pautado pela aliança de Deus com o seu povo que ele escolheu. No nosso caso de gentios, a gente foi aproximado por Deus através de Israel, tá? Você pode ler Romanos capítulo 11, na parte final, você vai ver ali como que Paulo usa a figura da oliveira e dos enxertos que Deus colocou na própria oliveira dele, inclusive enxertos de galhos da oliveira brava, que seriam os gentios, né? Mas que pela fé em Cristo, os gentios também fazem parte da oliveira natural, que é o próprio Israel, tá? Em alguns ramos de Israel, dessa oliveira, que não estiverem ligados em Cristo, ou seja, não estiverem se alimentando da seiva que Deus dá pela própria oliveira, né, que é Israel,
a oliveira verdadeira, então a gente precisa ter a consciência de que estamos ligados a essa oliveira verdadeira. E os ramos de Israel que não estiverem ligados a esse caule da oliveira verdadeira, ele vai ser jogado fora para ser queimado, né? Temos aqui a ideia da perda da condição, tá legal? Mas entenda uma coisa, em Cristo Jesus, tanto os judeus quanto os gentios de qualquer nação do mundo têm acesso ao Pai. Porque Cristo, que era judeu, fez isso acontecer, propiciou isso, tá? Por isso que, de fato, temos essa bênção, essa conscientização, que nem sempre o mundo evangélico tem, né? Hoje, o povo evangélico até, aqui no Brasil, né, até ama Israel, tem uma relação de carinho com Israel, mas nem sempre foi assim, tá? Ao longo da história do cristianismo, houve muita perseguição, muita morte, teve muito antissemitismo, né, em nossa história, infelizmente, tá? Temos que resgatar isso, resgatar a luta contra o antissemitismo, que inclusive nesse contexto de guerra atual aqui no Brasil, aumentou em 400%, tá? No Brasil e no mundo. O ódio contra Israel, que é o antissemitismo, né, de várias formas, tem aumentado no mundo, tá? Então, por mais, repetindo aqui para a gente fechar mesmo, por mais que você tenha críticas ao governo de Israel hoje, é plenamente legítimo, não há problema nenhum em você criticar o governo de Netanyahu, né? É bem tranquilo você ter essa liberdade para fazer isso. Mas uma outra coisa completamente diferente é você ser antissemita, você ter frases antissemitas, você ter preconceito contra o povo que Deus escolheu e fazer como os inimigos de Israel, você querer exterminar Israel do mapa, tá? Isso, claro, é uma loucura, não vai acontecer porque o próprio Deus que preservou Israel ao longo da história, inclusive do nazismo, né, que é a maior barbárie contra o povo judeu do mundo moderno, entendeu? Inclusive contra o nazismo, contra Hitler. Então, o Deus que preservou Israel disse não vai deixar Israel sucumbir agora. Ele vai continuar protegendo Israel. 1.000 cairão ao lado de Israel, 10.000 à direita de Israel, mas Israel não será atingido, né? É até uma frase interessante que Israel sempre fala em hebraico, que sempre cita, e nesse contexto de guerra eles voltam a falar, é a frase Am Israel Chai, tá? Em hebraico. Am Israel Chai, que é o povo de Israel vive, tá? Eles até têm uma música com isso, que eles cantam com muito vigor, inclusive, né? Eles cantam Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. Ou seja, o povo de Israel vive, tá? E eles cantam isso em vários contextos, com muita alegria, com muita ênfase, com muito vigor, não é? De fato, Deus tem protegido Israel, por isso que o povo de Israel vive até o dia de hoje. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson, a palavra agora é sua para as partes de perguntas e respostas. Joia, joia, joia. Mudei de ambiente, foi necessário mudar meu ambiente aqui rapidamente. Mas e aí, meus irmãos, eu quero desde já dar bom dia a alguns irmãos que estão aí conosco. Bom dia, nossa irmã Zilmar Guimarães. Bom dia, nossa irmã Ilma, que também está conosco. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família. Bom dia também ao nosso querido amigo Adilson Pedro de Abreu. Que Deus continue também te abençoando, te sustentando, te fortalecendo. Existem outras pessoas que estão conosco, mas a gente não consegue visualizar esses amados irmãos, esses amados amigos. Nós separamos sempre esses minutos para quem quiser fazer uma pergunta através do chat, para que possa fazê-lo, não necessariamente agora. À medida que você vai estudando, você pode, surgir uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta, você pode colocar no chat, porque o próprio reverendo Davidson vai estar respondendo. Bom, por enquanto, o reverendo ainda não tem nenhuma dúvida, ou pelo menos não apareceu nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu quero fazer aí uma colocação, né, de algo de suma importância, que foram as palavras que o reverendo pontuou
sobre esse versículo, né? 1.000 à esquerda, 10.000 à direita, mas você não será atingido. A questão da preservação. E a demonstração, eu vou dizer assim, clara e visível, que serve inclusive de referência para nós, é o que ele acabou de comentar. É o povo de Israel que, ao longo das gerações, né, ele tem sido preservado. E como nós fomos enxertados, Deus também haverá de nos preservar. É isso mesmo, meu querido amigo. É isso. Na Bíblia está bastante claro essa questão de o quanto Deus ama e preserva Israel. Deus amou e preservou o remanescente fiel, tá? Porque o que faz com que Deus permaneça protegendo Israel dentro do seu plano, da sua fidelidade, do reset de Deus, que é o amor leal de Deus, está dentro do contexto da aliança. Então, Deus vai proteger Israel por causa do amor que o próprio Deus tem à aliança que ele fez com o seu povo, né? Então, em primeira instância, a aliança que Deus fez com Israel não depende do cumprimento da parte de Israel para manter a aliança, porque a aliança que Deus fez com Israel, ela, ela é incondicional, tá? Deus vai abençoar e proteger Israel nesse contexto da aliança de modo incondicional. Agora, isso não quer dizer que quando Israel fere alguma cláusula da aliança, quando ele peca contra Deus e erra, e Israel errou muito ao longo da sua história, continua errando hoje, não é? Deus não vai lidar com isso, não vai trazer algum tipo de punição que seja para aprendizado, uma punição didática, e às vezes vai doer, não é? Vai doer, a punição dói, mas o objetivo da punição é alcançar Israel, consertar Israel, mas de modo algum Deus vai cortar a aliança com Israel, porque o decreto que Deus faz, ele é sempre o decreto eterno, tá? Então Israel pode errar o quanto quiser errar, ele vai ser punido por Deus. E Deus, por vezes, pode até usar outras nações para isso, como ele fez com Nabucodonosor e fez com tantos outros reis do passado, outras nações do passado também. Deus pode, inclusive, permitir contextos de guerra, como esse que a gente tem visto, um contexto difícil, para poder consertar Israel, tá? Mas eu repito, quem lida com Israel é Deus e não a gente. O mesmo outras nações, tá? Nações Unidas, Estados Unidos, eles têm relação de amizade, têm influência, mas palavra final, quem determina o futuro de Israel é o próprio Deus e não a gente. Nós não temos esse direito, tá bom? Deus é que trabalha diretamente com Israel. E a nossa parte como gentio é se estamos em Cristo, então estamos firmados na fé de Israel em Cristo Jesus, nós então somos abençoados e todas as bênçãos que Deus prometeu a Israel, as bênçãos da obediência, nós também somos alvos dessa bênção e podemos então estar em plena intimidade com Deus, possibilitado pelas obras de Cristo na cruz. Tá bom? É muito importante isso, é muito entender essa verdade, né? E é muito importante também linkar com o primeiro versículo, porque no primeiro versículo ele deixa claro que o Senhor protege aqueles que estão nele, aqueles que se mantêm nele, aqueles que se firmam nele, aqueles que, apesar das pressões da vida, das lutas da vida, se esforçam, se empenham, pede ao próprio Espírito de Deus para que esteja fortalecendo para continuar a caminhada. Isso é de suma importância. Até porque, meu querido reverendo Davidson, eu tenho percebido que nos dias de hoje existe um equívoco por parte de algumas pessoas que estão entregando sua vida a Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte motivo:
Algumas pessoas estão achando que basta dizer que é cristão, que basta dizer que confessou a Cristo Jesus, que já está, que pode continuar vivendo do mesmo jeito e que Deus vai guardar, né? E eu falo, não, irmãos, amigos, não é assim que funciona. Se aquele que teve encontro com Cristo Jesus, aquele que depositou sua fé em Cristo Jesus, ele vai fazer de tudo para se aproximar, para estreitar o relacionamento com ele vai fazer de tudo para agradá-lo. E é interessante que, desculpa, eu vou quebrar aqui a sua hegemonia aqui no que tange a livros, né? Eu estou lendo esse livro aqui, ó, A Vida Crucificada de Tozer, e ele fala sobre isso, né? E está em sintonia, né? Muito em sintonia com o que o reverendo Davidson tem proposto, tem nos ensinado e com o que o Tozer escreve nesse livro. E tem muita gente que está fazendo muita confusão. Não, basta dizer que entregou a vida a Cristo Jesus e pronto, vou continuar vivendo. Não, eu preciso exibir, vou colocar dessa forma, as transformações, o fruto do Espírito. Bom, eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Pelo menos nenhum amigo, nenhum irmão colocou aqui a sua pergunta. Eu vou então caminhar para os momentos finais, agradecendo aí o reverendo Davidson por nos esclarecer, por nos permitir galgar mais um degrau, tanto na intimidade com o Senhor, como também no conhecimento a respeito do Deus que nós servimos e, ao mesmo tempo, gentilmente nos fazer perceber as implicações que é ser cristão, né? Principalmente nos dias de hoje. E em seguida, reverendo Davidson, vou pedir a você que possa fazer as suas considerações finais e também orar por nós, tudo bem? Amém, pastor Aderson. Muito obrigado novamente, né, por essa liberdade que eu sempre tenho aqui, ajudando aqui nas lives da Igreja Congregacional de Aracruz, esse campo missionário que tanto tem abençoado muitas vidas, né? Então, aqui, ó, novamente, retomando para você aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, o livro de 346 páginas, comentando o Salmo 91 totalmente à luz da língua hebraica, tá? Palavra por palavra, versículo por versículo. Uma abordagem muito completa. O livro é tão profundo quanto bem ilustrado, bonito de se olhar, tá? É uma bênção para a sua vida. Então, Proteção Divina no Curso da Vida é o livro base dessa nossa série de estudos. E nessa mesma vibe, nessa mesma pegada aqui, ó, Revelações originais do Salmo 23, palavra por palavra, versículo por versículo, o Salmo 23 também totalmente comentado à luz da língua hebraica. Todos os segredos revelados aqui para abençoar a sua vida. E você conheceu mais do que o pastor quis, o nosso divino pastor nos revelou na sua palavra, né? E para fechar aqui, ó, a semente é a palavra para você que já é pregador ou pregadora, ou que deseja ser um pregador da palavra de Deus. A semente é a palavra, o livro sobre a nova homilética que vai abençoar a sua vida. Tá legal? Então, ó, faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402. Eu vou ter prazer em indicar para você e fazer e te mostrar como adquirir cada um desses livros aqui. Tá legal? Como o pastor Aderson pediu, nós vamos agora fazer a oração final e assim já nos encaminharmos, né, para o final da nossa live de hoje. Pai, eu te adoro, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu tenho, ó Pai, experimentado o teu cuidado, a tua proteção, o teu amor por mim ao longo da minha caminhada, ao longo da minha história. E eu peço a Ti, ó Pai, que Tu te reveles também aos teus servos, aqueles que estão participando da live ao vivo, ou então aqueles que virão depois a live gravada, que seja bênção para a vida de cada um de nós, que esse conteúdo, ó Pai, seja um conteúdo enriquecedor
e abençoador para todos nós aqui. Cuida de nós, nos abençoa em nossas batalhas, nos ajude, Senhor, a compreender a tua vontade no meio do fragor das batalhas. E que nunca percamos a confiança em ti enquanto estamos lutando. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus, é como nós pedimos, agora e para sempre. Amém e amém. Joia, joia, joia. Agradecemos então ao reverendo Davidson por mais uma vez ser instrumento da parte do Senhor para nos abençoar, para nos edificar, para nos fortalecer. Apenas dizer que amanhã, se Deus assim permitir, estaremos de volta com a nossa Manhã com Deus, momento de oração, de intercessão uns pelos outros, por nossas famílias, momento em que nos derramamos aí diante do Senhor para que Ele possa realizar, de acordo com a sua soberana vontade, aquilo que ele já idealizou para você, para mim, para as nossas igrejas, tá bom? Tenham todos um excelente dia, uma excelente quarta-feira, né? Permaneçam firmes apesar das circunstâncias e das lutas, permaneçam firmes. Shalom a todos. Grande abraço, querido pastor. Shalom, shalom a todos.